Olá! Hoje a gente vai mergulhar em 4 narrativas bem antigas, todas tiradas de um único capítulo de um texto milenar. São histórias sobre aquele momento em que parece que tudo está perdido, sabe? Crise, desespero e o mais incrível, resoluções que desafiam completamente a lógica. Vamos tentar entender qual é o padrão por trás desses milagres? Essa é a pergunta que fica ecoando em cada uma dessas histórias. É exatamente o ponto de partida para pessoas comuns que se veem encurraladas, sem nenhuma opção, diante do que parece ser o fim da linha. Bom, a nossa fonte é o capítulo 4 do segundo livro de Reis. É lá que a gente encontra esses 4 relatos. Eles são bem distintos, mas têm um fio condutor muito poderoso. Pessoas comuns, em situações extremas, que encontram uma ajuda completamente inesperada. Vamos ver como essas histórias se conectam. Nossa primeira parada, então, é a história de uma viúva. É um drama pesado sobre dívida, a ameaça da escravidão e uma solução que, olha, parece não ter pé nem cabeça. Tenta imaginar a situação, é de cortar o coração. Depois de perder o marido, essa mulher está na iminência de perder os filhos. E não é para a morte, não, é para a escravidão por dívida. A ameaça é imediata, a angústia é palpável, e é nesse desespero total que ela procura o profeta Eliseu. E quando Eliseu pergunta o que ela tem em casa, a resposta só mostra o tamanho do desamparo. Ela diz que não tem nada, nada, a não ser uma única e pequena vasilha de azeite. É literalmente tudo o que restou do seu passado. Olha só que interessante as instruções que ela recebe. São simples, mas bem peculiares. A ênfase é em pegar emprestado muitas vasilhas e fazer tudo em particular, só ela e os filhos. O plano todo depende da disposição dela de seguir esses passos que, à primeira vista, não fazem o menor sentido. E o resultado é impressionante. O azeite daquela única botija enche todas as outras que ela conseguiu. O fluxo só para quando não existe mais nenhum recipiente vazio. E o melhor, ela não só paga a dívida e salva os filhos, mas, como o texto faz questão de dizer, ainda sobra o suficiente para ela viver. Uma solução completa para uma crise que era total. Agora, a nossa segunda história é mais longa e emocionalmente bem mais complexa. Ela nos leva do auge da alegria da maternidade ao abismo da perda, explorando um tipo muito diferente de desespero. A trajetória da mulher sunamita é uma verdadeira montanha-russa emocional. Primeiro, ela recebe aquele presente que parecia impossível, um filho. Mas, de repente, essa alegria vira uma tragédia, o que a força a agir com uma determinação, nossa, impressionante. A descrição da morte do menino é contida, sabe? E por isso mesmo muito poderosa. Ele reclama de dor de cabeça, é levado para a mãe, e ali, em silêncio, morre no colo dela. Sem alarde, sem drama, só uma dor profunda e quieta. As palavras dela para Eliseu revelam a profundidade dessa dor. Não é só luto, é uma sensação de traição quase. A promessa que trouxe tanta alegria agora parece uma crueldade. O ponto aqui é que a dor dela é tão, mas tão intensa, que ela nem pede pela ressurreição. Ela só acusa o profeta pela esperança que ele deu. E a cena da ressurreição ela é cheia de detalhes bem específicos e, vamos combinar, um tanto estranhos, né? Eliseu se deita sobre o corpo do menino, boca com boca, olhos com olhos, e aí o menino espirra 7 vezes. O número 7, que em textos antigos quase sempre simboliza algo completo, perfeito, parece marcar justamente isso, o retorno completo da vida. E assim como a morte dele foi descrita de forma simples, o retorno à vida também é. Sem fanfarra, sem palavras grandiosas, apenas o fato. O milagre se conclui com a ação mais simples e, ao mesmo tempo, mais significativa de todas. Ele abre os olhos. Agora vamos analisar as 2 últimas histórias do capítulo, que são mais curtinhas. As 2 acontecem durante um período de fome e lidam com a necessidade mais básica de todas: comida. Comida segura e em quantidade suficiente. Que frase dramática, hein? No meio da fome, os discípulos dos profetas fazem um ensopado com o que acham por aí, incluindo umas cabaças selvagens que eles não conheciam. Assim que provam, o pânico se instala. A comida que deveria salvá-los era, na verdade, veneno puro. A gente vê aqui uma estrutura paralela fascinante. Nos 2 casos, um recurso essencial, a comida, ou está estragada ou não é suficiente. E a solução para cada problema é surpreendentemente simples.
Um punhado de farinha purifica o veneno e uma simples ordem para distribuir pães que eram poucos resulta em abundância para todo mundo. Então, quando a gente olha para essas 4 histórias juntas, um padrão bem claro começa a aparecer. Elas não são só uma coleção de eventos aleatórios. Existe uma estrutura narrativa que une todas elas. E aqui está a estrutura fundamental que conecta tudo. Sempre começa com uma crise que parece impossível de resolver. Depois, vem uma intervenção que muitas vezes parece pequena ou até ilógica perto do tamanho do problema, e o resultado final não é só uma solução, mas uma restauração completa. E às vezes até com sobra, com abundância. Então, no fim das contas, fica uma pergunta. Essas narrativas tão antigas capturam momentos de profunda vulnerabilidade humana. Elas mostram pessoas que, mesmo diante do fim de todas as opções, ainda agem, ainda buscam, ainda esperam. O que será que essas histórias revelam sobre a nossa própria capacidade de resistir e de encontrar esperança, mesmo nas circunstâncias mais sombrias?